Estudantes do Mackenzie, Universidade e Colégio no bairro do Higienópolis, na zona oeste de São Paulo, têm colado cartazes com referências a Ku Klux Klan e ao ex-presidente Bolsonaro dentro da instituição e nas redondezas. A iniciativa gerou revolta dos demais estudantes. As imagens com referências ao grupo extremista mostram algumas figuras sendo enforcadas, junto do logo da faculdade e a mensagem: Deus, Pátria e Família. As folhas impressas foram colocadas em mais de um lugar do campus. Já o cartaz com Bolsonaro convoca estudantes contra comunistas em universidades. A montagem faz referência a uma imagem do Tio Sam, personificação dos Estados Unidos, que foi distribuída para jovens americanos nos anos 1910 para convencê-los a se alistar ao exército durante a Primeira Guerra Mundial. Está cansado dos comunistas na sua universidade? Precisamos de você. Entre no grupo e venha libertar o Mackenzie. Diz a imagem, com QR Code que leva a um grupo de WhatsApp intitulado Mackenzie Raiz, cujo ícone é uma bandeira do Brasil. O grupo tem ao menos 100 usuários e foi criado em março deste ano. Não se sabe quando os cartazes com a convocação e o QR Code começaram a ser distribuídos. A universidade tem feito tudo para tirar a política de dentro, apesar de ser uma universidade que historicamente tem um perfil mais conservador e tal, mas dentro do Bolsonaro tem muita confusão. O pessoal está disposto de direita, de esquerda. Disse um professor do Mackenzie em condição de anonimato. Após os cartazes serem encontrados e as imagens compartilhadas em grupos de WhatsApp, alunos da FESP-SP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, estão organizando protestos na entrada da unidade do Mackenzie, localizada na Rua da Consolação. Uma manifestação foi agendada para a próxima segunda-feira, às 12 horas. Segundo uma aluna da faculdade, que preferiu não se identificar, realmente está acontecendo muitos núcleos direitistas dentro do Mackenzie e ninguém faz nada. Em grupos de estudantes, há sugestão de que, além dos protestos nas ruas, os jovens também promovam ações de panfletagem. Estudantes da FESP-SP se mobilizam para conversar com o Diretório Central dos Estudantes e a União da Juventude Socialista para organizar os atos. Sobre as células neonazistas, né? Houve um aumento e houve denúncia na ONU sobre esse aumento aqui no Brasil. Tem algum ponto específico em que estão concentradas essas células neonazistas ou elas já se espalharam pelo Brasil todo? Olha, o que o relatório da ONU está trazendo, é um relatório que vai ser apresentado agora em julho no Conselho de Direitos Humanos, é justamente sobre o problema do racismo no Brasil. E aí, no racismo no Brasil, o que o relatório traz é que existe, obviamente, um elemento novo, que é basicamente a difusão do ódio. E neste elemento novo da difusão do ódio, o que a ONU constata é que existe, uma relatora da ONU constata, é que existe justamente a proliferação de células nazistas, principalmente em Santa Catarina e no sul do país. O relatório traz essa informação, ele não faz um mapeamento de onde está no resto do país, mas ela diz que é um problema do país e que está principalmente em Santa Catarina e no sul do país. O que pede o relatório? Pede que o Brasil, que as autoridades federais, mas também as estaduais, tomem ações. Ou seja, é uma cobrança para que o governo federal, mas também os governos estaduais, tomem ações justamente em relação a essas células neonazistas no país. Importante, né, Sakamoto? Algo tem que ser feito. As células neonazistas estão aí, se espalhando pelo país, a gente vê, e as redes sociais, nessas redes, né, Discord da vida, onde esses discursos se multiplicam. Não, que é o seguinte, até meio absurdo a gente falar disso, inclusive no momento em que tem gente nas redes sociais que defende a liberdade de expressão do discurso nazista no Brasil, né, dizendo que as pessoas são livres para propagar aquilo que quiserem. Aí você lembra da Alemanha na década de 33, lembra que daí começou assim, daí o pessoal estava queimando livro em praça pública, dali para a invasão da Polônia foi um pulo, né? E aí campo de concentração e tudo mais que a gente sabe muito bem que aconteceu, né? Campo de concentração de trabalhos forçados, né? Então a gente na verdade está vendo, né, um recrudescimento de coisas que nunca deixaram de existir, sempre existiram, só que essa percepção de aumento, inclusive, vem do fato de que muita coisa estava no subterrâneo. E agora, a internet, as redes sociais, elas facilitam a conexão desses grupos em diversos lugares do Brasil e do mundo.
né? Ou seja, grupos que antes, pessoas que antes se sentiam solitárias, porque só elas sentiam ódio de determinado grupo, agora elas conectam os seus ódios em grupos maiores e articulam e fermentam coletivamente nas redes sociais esse ódio, né? E esse ódio, eventualmente, eles conseguem, líderes conseguem manipular alguns de seus seguidores, ou esses grupos se juntam em ataques, em violências. E aí a gente vê essa quantidade de células neonazis, principalmente na região sul do Brasil, se expandindo, né? Ou seja, esse ódio nunca deixou de existir. O ódio nunca deixou de existir. A questão é como as redes, do jeito que elas operam e da falta de regulação, inclusive, né? E é claro, das pessoas que defendem esse tipo de coisa à luz vista, dizendo que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma pinóia, né? Você incitar um grupo para matar outro grupo não é liberdade de expressão, é crime. É crime hediondo, né? Então o que acontece? Só que aí, toda essa ação, esse processo, contribuiu muito, começou a pipocar a gente. Você vai ter, inclusive, ter células que antes as pessoas se reuniam fisicamente, hoje não precisa, elas estão separadas por várias partes do país, né? Então, aí eu só queria contribuir com isso, lembrando que neste exato momento o Supremo Tribunal Federal está discutindo a questão da regulação das redes sociais, porque o Congresso Nacional não quis debater devido à pressão do lobby das Big Techs, pressão do lobby da extrema-direita, pressão do lobby dos ultra-religiosos. E aí o Brasil não tem a questão da regulação, o que na verdade faz com que as Big Techs ficam muito bem, sem precisar gastar dinheiro para atuar de uma forma objetiva, atuar de uma forma, digamos, ativa, para evitar que discursos de ódio como esse se propaguem pelas suas plataformas, que hoje se propagam, elas falam que combatem ódios e tal, mas isso na prática se propaga. Né? E algumas redes começaram a se propagar mais. O X do Elon Musk, depois que o Musk entrou, como o negócio virou a casa da mãe Joana. Né? Então, Diego, só para terminar, essa questão que o Jamil bem colocou agora está conectada também com essa outra discussão importante no Brasil, que é a regulação das redes. Regulação não é censura. Regulação não é discutir o conteúdo que vai ou não vai ser, mas é colocar que quando a pessoa comete crime online, é que nem que se estivesse cometendo crime offline. Como podem ver, meus nobres curiosos, o Brasil está sofrendo um grande vexame em pleno ano de 2025. E perante isso, nós devemos começar a valorizar as ciências sociais e humanas. E claro, se gostaram das notícias, deixem um gostei, se inscrevam e compartilhem. E claro, para os leigos que viram essa notícia e não sabem do porquê combater esses absurdos, se aqueles que os apoia, aconselho pesquisarem no Google 3 perguntas. Qual é a origem do racismo? O que foi o nazismo? O que é o Ku Klux Klan? Isso vai ajudá-los a entender melhor as doenças sociais do nosso país. Bom, até a próxima.